Olá, este é o trabalho de Sociologia e Filosofia sobre Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno. A equipe é Amanda Kohler, Maria Eduarda Germer e Kailane Silva, da turma 203. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno, conhecido como Theodor Adorno, nasceu em Frankfurt, Alemanha, no dia 11 de setembro de 1903. Foi um filósofo, sociólogo e crítico musical alemão, um destacado representante da chamada teoria crítica da sociedade, desenvolvida no Instituto de Pesquisas Sociais, Escola de Frankfurt. Ele é amplamente considerado como um dos principais pensadores do século XX em estética e filosofia. Adorno considerava a sociedade objeto e abandona a ideia de produção cultural autônoma em relação à ordem social vigente. Por sua vez, sua perspectiva está embasada na dialética de Hegel, apesar de discordar em alguns pontos. Com isso, critica o positivismo lógico e a razão instrumental, pois estes não aceitam a dualidade existente entre o sujeito e o objeto. Por outro lado, Adorno admite a presença de irracional no pensamento, do qual as obras de arte são um grande exemplo. Eles são um reflexo mediano do mundo real, expresso por uma linguagem artística. As obras de arte são capazes de abranger todas as contradições que a linguagem conceitual não alcança. Isso porque elas buscam uma correspondência exata entre a palavra e o objeto. Por este motivo, a obra de arte representa uma verdadeira antítese da sociedade. Ela, a arte, é a própria aparência do real pela sua diferença dialética em relação à realidade. O pensamento em relação à democracia. A Escola de Frankfurt foi fundada em 1924 com o nome de Instituto para Pesquisa Social por Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Frederic Pollock, Erich Fromm, Felix Well e Teodoro Adorno. Mesmo com ideias machistas, eles negavam a ditadura de proletariado e defendiam a democracia. Combatiam qualquer forma de governo totalitário e acreditavam que a tolerância era o único meio de criar relações sociais plurais, solidárias e justas. Foram os criadores dos conceitos de indústria cultural e cultura de massa. Adorno partilhava ideias com filósofos alemães, como Immanuel Kant. Acreditava que o homem deve usar a razão para agir sobre o seu destino, tal qual Friedrich Nietzsche alertava para a incapacidade da civilização ocidental de buscar a própria liderança. Indústria cultural. Theodor Adorno realizou um importante estudo sobre a chamada indústria cultural, conceito que cunhou para contrapor a ideia de cultura de massa. A indústria cultural pressupõe a mercantilização da cultura, que, transformada em mercadoria, desassocia-se do seu papel emancipador e converte os espectadores em meros consumidores. Disso decorrem a homogeneização e a massificação dos gostos a partir da imposição mercadológica de um estilo de consumo. Por isso, para Adorno e os outros teóricos críticos, não existe cultura de massa, uma vez que os bens culturais são impostos por uma indústria, que também cria necessidade de consumo.